Muito bem, eu sou o Full Game Zone e seja bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente dos demais vídeos que eu faço. Eu acho que é de suma importância sobre política. Afinal, as eleições já estão aí, né? Dia 7 de outubro, se eu não me engano, aproximadamente daqui a um mês. E o país se encontra numa situação lamentável, né? E lamentável no sentido, o país está quebrado, cheio de políticos corruptos e que fazem nada em prol da população. Então, chegou a hora das eleições aí, eleições no nível federal, aonde nós escolhemos o presidente da República, nós escolhemos os senadores por estados, deputados estaduais dos estados, e são eles que em grande maioria fazem as leis e votam a favor ou contra das medidas necessárias para o país crescer ou regredir. Pessoal, o que nós vimos, que nós estamos vendo nos últimos anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de governo Lula, 4 anos de governo Dilma e mais 2 anos de governo Dilma até o impeachment. Nossos representantes que nós elegemos e colocamos lá, quando eu falo é nós, é todo mundo. Independente, eu não votei no PT, eu não votei no PSDB, eu não votei no PMDB, eu não tenho culpa. Pessoal, todo mundo tem culpa da situação do país. Mas eu não votei na Dilma. Você não votou na Dilma, mas tem quem votou. E independente quem votou ou deixou de votar, são culpados da mesma forma. Porque talvez o seu amigo aí que votou no PT não estava atento às situações que foram colocadas. Talvez faltou alguém chegar no cara e falar: ô meu amigo, você vai votar em mais do mesmo, em corruptos, em não sei o que lá, blá blá blá. Então todo mundo, não generalizando assim, mas todo mundo tem culpa da situação do país. O país chegou ao fundo do poço por causa de medidas de governantes que nós colocamos lá. Medidas socialistas, se não comunistas, como por exemplo o pão e o circo. Você dá pão e o circo para a população a troco de votos. E lá na Câmara, nas leis que os políticos fazem, eles só fazem leis para favorecerem eles. Eles não fazem leis para favorecer a população. Então, acredito que chegou a hora da gente debater sobre esse assunto e esperar por dia melhores. Cada estado tem seus candidatos, deputados estaduais, deputados federais, e cada estado tem seus candidatos aí a senadores, e o principal deles, nós temos a eleição do presidente da República. Deixa eu só recuperar aqui. Então, chegou a hora da população
procurar por políticos que defendam o interesse da população. Quais são os interesses da população? É os direitos básicos da vida, pessoal. São os direitos básicos da vida. Quais são os direitos básicos? O direito de você ter um emprego, o direito de você ter educação, é o direito de você ter saúde, é o direito de você ter infraestrutura, é o direito seu de liberdade. Sabe, esses são os direitos básicos da vida. Você tem que ter direito ao emprego. Independente se a situação tá boa ou ruim, nós temos que ter direito ao nosso emprego. Nós sabemos que os últimos governos que ali passaram ou estão lá, eles fizeram com que o país regredisse de uma forma inacreditável. Mas também puderam, né, pessoal? Nós temos um governo de esquerda aí desde o Fernando Henrique. Fernando Henrique à esquerda. Fernando Henrique à esquerda. Lula é de esquerda. Dilma é de esquerda. Vocês querem o que para o país se os grandes políticos são de esquerda? Políticos de esquerda, pessoal, não leva o país a lugar nenhum. Basta ver esses países aí que o governo é de esquerda, a situação que eles se encontram. Principalmente esses países aí comunistas, socialistas. Veja o caso da Venezuela. A Venezuela chegou a uma situação lamentável. Talvez você não saiba, mas se você for no supermercado na Venezuela, você vai comprar só, por exemplo, um pacote de papel higiênico por mês. Você não pode comprar mais do que isso. Então, nós não podemos deixar com que o nosso país chegue a essa situação. Nós precisamos escolher os nossos candidatos melhores. Nós precisamos escolher melhor nossos candidatos. E faltando um mês da eleição, eu comecei a ver a propaganda eleitoral dos políticos aí. E é lamentável, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Sabatinas, entrevistas, sabe, eu tenho acompanhado bastante todos os candidatos, debates na Bandeirantes, na Rede TV, no Globo News, no Jornal Nacional, no Roda Viva. O que a gente percebe é que vários candidatos acham que o povo ainda é idiota. Como assim, idiota? Vamos começar a falar um pouquinho sobre os candidatos que nós temos aí. Ciro Gomes. O Ciro Gomes, eu vou falar de 4 candidatos de uma vez só. Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Meirelles, Boulos, são farinha do mesmo saco, pessoal. Não espere nada desses candidatos.
Até porque são todos de esquerda, sem exceção. São todos amiguinhos de todo mundo. Esses 4 candidatos são todos amiguinhos. Se são amigos entre si, como é que você vai votar num candidato que são amigos dos outros candidatos, e caso qualquer um desses for eleitos, eles vão pegar os ministérios e dividir para esses partidos dos aliados. Geraldo Alckmin já fez uma aliança enorme com o Congresso, com os políticos, com os partidos, quer dizer. Ciro Gomes vai fazer a mesma coisa, Marina a mesma coisa. Boulos nem se fala, o maior petista, cara de pau, vagabundo. Então esses 4 candidatos, pessoal, eliminem esse pessoal da sua lista para votar. Pelo amor de Deus. Se você quer que o país continue na merda, vote nesses candidatos. Eles são mais do mesmo. Eles não têm proposta. Você já viu os debates deles? Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina, Boulos só fala uma coisa: eu vou fazer aquilo, eu vou tirar aquilo, eu vou continuar com aquilo, eu vou fazer novamente. Pessoal, político que promete, o santo desconfia. Esses caras estão aí na política há não sei quantos anos, prometendo. E nada fizeram. Por que votar nesses caras? Se eles prometem e nada cumprem. Então está na hora da gente procurar um político que seja diferente, que seja honesto, que tenha Deus no coração, que seja patriota, que procure colocar pessoas não por indicações políticas, e sim com competência nos ministérios. Se eu te perguntar para você hoje quem que é o ministro da Educação, você não sabe responder. Quem que é o ministro do Planejamento, você não sabe responder. Quem que é o ministro da Segurança lá, você não sabe responder. Educação, segurança, transporte. Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque virou um jogo de interesses. Olha, a gente te apoia, mas quando você entrar lá dentro, você me coloca lá dentro do ministério. Você coloca uma pessoa que não tem a menor competência para gerir tais condições, que não tem nenhum conhecimento. Como é que essa pessoa vai comandar o país, vai melhorar o país, se ela coloca os seus aliados políticos lá dentro, sem competência nenhuma?
Então nós precisamos procurar e votar em políticos que não tenham interesses com os demais partidos e que assuma o país e façam reformas necessárias para que o país possa sair dessa lama, dessa maldita lama. Estou tentando recuperar aquele robozinho ali que morreu, mas está sem sucesso. Então, pessoal, desses candidatos que eu estava falando ali, sobraram 3. O Álvaro Dias, o João Amoedo e o Jair Bolsonaro. Sobre o Álvaro Dias, eu não tenho muito o que comentar, pois, sinceramente, eu entrei no plano de governo dele, vi as coisas, mas me cheirou um pouco mais do mesmo dos políticos. Dizem que nem o pessoal do Paraná vota nele. Então coisa boa ele não deve ter feito. Então sobraram João Amoedo e Jair Bolsonaro. O pouco que eu tenho acompanhado também o João Amoedo, o Amoedo, né? Não sei como é que é o nome desse cara aí. Vi que ele era ex-bancário. Percebi que a propaganda política dele lá, os bancos, ele é patrocinado por bancos. Qual seria o interesse dos bancos, né? Em patrocinar o seu mandato. Qual o interesse dos bancos, né, de patrocinar sua campanha política? Será que tem alguma coisa por trás disso? Então a gente fica com o pé atrás. E outra, eu vi uma entrevista dele, ele falando que em muitas partes ele é a favor da agenda política da ONU. Que se você procurar aí sobre a agenda política da ONU, ela fala em aborto, ela dá muita ênfase na classe LGBT para cima. Não é classe LGBT que a gente fala, é ideologia de gênero. Ela fala para cima e para baixo sobre ideologia de gênero. Alguém que fala sobre ideologia de gênero, o santo desconfia. Então, sei lá, é um candidato que, apesar que tem pouquíssimos votos, está crescendo na campanha, né? O número de votos, ele está crescendo, mas é um candidato que não tem passado alguma confiança. Então o único candidato que, ao meu ver, que é diferente dos demais é o Jair Bolsonaro. Porque a agenda política dele é muito diferente dos demais. Você vê as entrevistas dele que todo lugar que ele foi, eles não perguntam sobre o plano de governo dele. Eles atacam ele fazendo perguntas pessoais.
Perguntas pessoais no sentido assim de tentar desmoralizar o cara. E o cara sempre sai por cima. Ele participou do Roda Viva, foi muito bem, com as perguntas idiotas dos apresentadores. Ao invés de perguntar sobre realmente política, os jornalistas insistem em ficar perguntando algo sobre a vida pessoal do cara, o que o cara disse. Gente, o que o cara disse e não disse no passado é problema dele, não interfere em porra nenhuma. As pessoas mudam. Às vezes você pode ter dito alguma coisa infeliz em algum momento da sua vida que você se arrependeu e pronto. E vida que segue. Mas verificando a agenda política do Jair Bolsonaro, a forma com que ele fala, a forma com que ele trata o pessoal, a forma com que ele quer fazer política, a forma com que ele está definindo os seus ministros, o seu vice, nos mostra que é um candidato fora da curva, fora do ponto dos demais. Ele é muito diferente dos demais. Enquanto os outros pensam em fazer alianças para cima e para baixo, alianças com políticos, aliança com os partidos políticos, o Jair Bolsonaro vem procurando pessoas que agregam valor para que possam ajudar a fazer o país recuperar e sair dessa crise lastimável. Sair dessa crise colocando pessoas por mérito e competência e não por indicações políticas. É como eu disse lá no início do vídeo, quando eu disse no início que esses políticos que são mais do mesmo, que eu citei aí, eles colocam pessoas lá nos ministérios por politicagem, por trocas, por alianças. Eu apoiei você, agora você me dá um ministério tal. Aí você dá um ministério, por exemplo, da saúde para um político aí qualquer, de um partido. O que esse político sabe de saúde? O que ele vai fazer? Ele não vai fazer porra nenhuma. Você está dando o cargo para um partido político, sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer corrupção daquele cargo. Eles vão fazer alguma forma de desviar dinheiro, de se corromper. Você colocando pessoas por mérito e por competência, que não sejam pessoas de partidos políticos, essas pessoas que vão assumir esses cargos por méritos e competência, eles vão tentar fazer o negócio andar. Diferente com que você colocar as pessoas por indicações políticas que vão entrar lá para fazer corrupção. É igual eu te falei, me fala aí, quem que é o Ministério do Transporte, da Agricultura, da Educação, da Saúde, de sei que lá, não sei nem quantos ministérios são. Eu te garanto que você não sabe quem são três ministros dos 20 ou 30 e tantos ministérios que estão aí. Você não sabe. Por que você não sabe? Porque é um jogo político. É o que eu acabei de falar. Então, o que fica é o seguinte. As eleições estão aí, falta um mês. Você vai querer votar em políticos mais do mesmo para continuar essa merda que está esse país, para eles continuarem fazendo leis para beneficiar eles mesmos, ou você vai querer votar em alguém diferente, que vai colocar pessoas lá por méritos e vai tentar fazer todas as reformas necessárias, custa o que doer, vai cortar dinheiro daqui, vai acabar com essas merda de direitos humanos, que quando um bandido mata um pai de família, o pessoal dos direitos humanos, eles vão lá no cara que mata o pai de família, eles não vão lá na família do cara que morreu. Eles vão lá no bandido, vão oferecer isso, aquilo pro bandido e que se foda-se o pai de família que morreu. Nós temos que acabar com isso, colocar punidade nesse país. Nós precisamos votar em alguém que vai fazer leis que dê moral para a polícia atirar em bandido, para bandido não ter vez. Quem aqui que nunca foi assaltado? Se um bandido enfiar a arma na sua cabeça, ele vai falar assim: meu amigo, me passa o celular. E aí se você gaguejar e tremer, o cara vai te meter uma bala na tua cabeça e vai roubar teu celular. E sabe o que vai acontecer com esse cara que for preso? Ele vai ser lá, eles vão arrumar um advogado, os direitos humanos vão entrar, falar que
o bandido lá é vítima da sociedade porque não tem dinheiro, porque nasceu pobre e não teve condições de estudar e ser alguém na vida e comprar um celular, por isso ele roubou de quem teve e matou. Aí o cara vai pra cadeia, o que que acontece? Lá na cadeia, ele vai ser julgado, vai pegar uns 30 anos, mas como ele vai ter bom comportamento na cadeia, em 5 anos ele tá solto de novo, roubando e matando. Não tem recuperação de bandido e cadeia. A recuperação é mínima, menos de 1%. Tem que fazer igual nos Estados Unidos. Bandido nos Estados Unidos, pessoal, não tem vez. Se o cara tá com a arma lá e fazer qualquer merda, e a polícia chegar, a polícia já chega atirando e matando. Se o cara não tiver armado, a polícia já chega voando, dando voadora na cara do cara, derrubando, chutando, batendo e algemando e vai preso. Dependendo do que o cara fez, ele pega 30 anos de cana lá. Fácil. E não tem saidinhas não, nós temos que acabar com essas saidinhas de vagabundos. Onde já se viu vagabundo ter saidinha? A maior contradição que existe é aquela Nardone que matou o pai e a mãe dela e ganhou saidinha no Dia dos Pais e das Mães, velho. Que país é esse, porra? Que país é esse? Nós temos que parar de trocar o nosso voto por migalhas, por planos de compra de votos como Bolsa Família. Ah, eu vou ganhar um Bolsa Família, eu vou votar no cara. Velho, Bolsa Família é o caralho. Um presidente da república não tem que dar dinheiro pra ninguém, não. Ele tem que fazer as situações com que o país gere vagas de trabalho e fazer com que essa pessoa que tem a Bolsa Família saia dessa miséria e consiga um trabalho. O Bolsa Família, eu não estou falando que o Bolsa Família tem que acabar, mas ele tem que ter ele tem que ter metas. Por exemplo, o cara ganha Bolsa Família esse ano, ele tem 1 ano para ele procurar um emprego e sair dessa merda. Procurou, achou um emprego, acabou, Bolsa Família acabou. Em 1 ano o cara não conseguiu um emprego, ele tem que ir lá e justificar porque que ele não conseguiu um emprego. Aí tem que passar por uma avaliação novamente, se o cara tem que receber o seguro, Bolsa Família de novo. Pessoal, nós temos que votar nos políticos que acabem com esses direitos trabalhistas. O empresário não aguenta mais. Por que não tem emprego nesse país? O custo de um funcionário de R$1.000, ele custa 3 para a empresa. É inadmissível isso. No final do ano o cara pega férias, ele recebe o salário dele mais 30%, e depois ele recebe 13º salário. O cara que ganha 1.000, ele custa 3 para a empresa. Aí ele faz aquela... Quem é empresário sabe muito bem disso. Aí o cara tem 1 ano de emprego, e ele já ganha o direito dele de ter seguro-desemprego. Aí ele fica doido, atormentando o patrão dele. Ele não produz, ele enche o saco do padrão, ele só faz merda na empresa, ele fica fazendo um maldito cu doce, ele não trabalha, ele enche o saco do patrão dele pro patrão dele mandar embora. Aí o cara, me manda embora, me manda embora, me manda embora. Ele só quer ser mandado embora para receber o seguro-desemprego, para ficar coçando na casa dele 4, 5 meses. Depois de 4 meses ele sai em procura de outro emprego. Às vezes acha, às vezes não acha. Nós temos que acabar com o seguro-desemprego, nós temos que acabar com essas leis trabalhistas, FGTS, INSS, tem que acabar com isso tudo. O cara tem que ter um salário, ao invés de você pagar 1.000 pro cara, paga 1.300. O cara com 1.300, ele vai numa agência, num banco aí qualquer que seja, ele faz a aposentadoria dele privada para não depender de aposentadoria do governo, que ele pague lá R$100 por mês durante 30 anos. E depois aposenta privado. O empregador, que é o patrão, ele não aguenta mais pagar direitos trabalhistas. E depois ainda ele é processado. Graças a Deus a lei do trabalho já está mudando. Muitos processos que os caras iam lá, mentiam e o juiz dava causa de ganho. Hoje não está dando mais, que mudou bastante. Então nós vamos chegar na situação que o trabalhador vai ter que escolher ou emprego ou direitos trabalhistas. Não tem como, pessoal. O empregador não aguenta pagar tantos impostos e depois é imposto trabalhista. O empregador paga
FGTS, INSS, 13º, férias, ele paga imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, ele paga alvará de prefeitura, alvará de vigilância sanitária, alvará de não sei mais o que lá, corpo de bombeiros, ele tem que pagar sindicato. Meu, que porra é essa, velho? Que país é esse? Como é que o cara vai gerar emprego? Como é que o empresário vai gerar emprego se ele fica preso em tantos tributos? É tributo para cá, tributo para lá, tributo para cima, tributação para baixo, tributação para esquerda, tributação para direita. O cara acorda, ele já tem que pagar o imposto. Ele vai dormir, ele tem que pagar imposto. O empresário, ele não aguenta. Nós precisamos de um candidato que faça reforma trabalhista, reforma tributária, reforma geral desse país. Não tem como o empresário gerar emprego nessa tamanha carga tributária que existe dentro desse país. Às vezes o empregado lá, ele acha, nossa, a loja do meu patrão vendeu 100 mil reais esse mês. Mas, ele não coloca que tem que pagar salário de funcionário, ele não coloca que tem que pagar mercadoria, ele não coloca que tem que pagar imposto estadual de mercadoria, ele não coloca que tem que pagar tributo federal sobre o seu faturamento. O empregado, ele acha que o cara ganhou 100 mil reais, velho, o cara tá rico o caralho, velho. Às vezes a empresa fatura 100 mil e no final do mês, os custos, tudo, pagando todas as contas ficam em 100 mil reais. Às vezes passa de 100 mil, o empresário fecha no vermelho. Aí ele tem que deixar de pagar imposto para pagar funcionário, tem que deixar de pagar imposto para pagar a mercadoria. E nessa crise que nós estamos aí, o empresário ele não está conseguindo ter mais a rentabilidade de alguns anos atrás, que vendia muito mais. Então nós precisamos de um candidato político que faça essas reformas, que copie os Estados Unidos, copie os Estados Unidos, assim, dando algum exemplo. Nos Estados Unidos, o imposto federal é único. Se o empresário importa a matéria-prima para a empresa dele, para revender, a matéria-prima chega sem imposto. No Brasil, se o empresário compra a matéria-prima já chega com imposto estadual. O empresário revende a matéria-prima, ele paga o imposto estadual novamente sobre a venda da matéria-prima que ele comprou com imposto. Ele vende, ele paga o imposto estadual de novo, mas federal sobre a venda. Nos Estados Unidos não, ele vai pagar somente o imposto estadual sobre a venda da mercadoria. E quem paga o imposto estadual é o cliente. Por exemplo, se uma fita de videogame lá custa $100 na loja, na hora que o cliente chega lá e compra, paga $100 na fita, ele vai chegar no caixa, é $100 mais o imposto estadual, que por exemplo lá da Flórida é 6,5%. Ele vai pagar $100 mais $6,5 de taxa. Então é o cliente que paga o imposto, não é o empresário que paga o imposto estadual. Vocês estão entendendo a diferença? Aí sim, o empresário vai pagar o imposto federal. Ele vai pagar sobre as vendas, sobre o faturamento bruto das vendas. Se o cara vendeu 100 mil, o imposto lá, sei lá, é 15%, ele vai pagar 15 mil de imposto e pronto, acabou. Não tem mais nada. É isso que nós precisamos para o país. Se você for somar aqui no Brasil, imposto estadual de compra de mercadoria, imposto estadual de venda, mais imposto federal, mais imposto trabalhista, esses impostos chegam a representar mais de 40% sobre o faturamento da empresa. Como é que uma empresa que paga todos os impostos direitinho consegue viver nessa situação? Eles têm que colocar o preço da venda da mercadoria lá em cima. Por isso que tudo no Brasil custa caro. É imposto demais. Nós precisamos fazer um imposto único para tudo. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, a conta de luz aqui tem imposto de CMS, não sei nem se está em 30%. É absurdo, o imposto tem que ser único. No máximo 8%. A gente não aguenta pagar tantos impostos. Então, o único candidato que eu vejo que vai lutar por esses interesses em prol da população, que vai tentar fazer as reformas, independentes se os deputados
e senadores vão votar é o Jair Bolsonaro. É o único que fala a língua do empresário, é o único que fala a língua do brasileiro em geral. Os demais políticos, eles só ficam falando, eu vou fazer, no meu governo vai ser assim. Vai ser o caralho, velho. No governo desses caras, eles vão fatiar os ministérios entre as coligações aliadas políticas deles. O Jair Bolsonaro não, ele vai colocar pessoas que, por mérito, ele vai colocar pessoas por mérito. Nós vamos tentar reerguer o país. Então é disso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a votar, pessoal, em políticos que façam leis para nos beneficiar e dar qualidade de vida para a população. E é o que eu disse no início do vídeo. Nós precisamos resgatar os direitos básicos da vida, que no Brasil nos foram tirados há um bom tempo com esses governos de esquerda aí, que são saúde. Se você depender de saúde no Brasil, saúde pública, você está morto. Se não está morto, você está numa situação bem complicada. Educação, nós precisamos de investimento em educação. Educação no país, no Brasil, é uma das piores do mundo. Vocês podem procurar gráficos aí, números de comparações de países do mundo inteiro. O Brasil é uma lástima. Nós precisamos de infraestrutura. A nossa infraestrutura é um caos. Existem várias cidades com vários bairros que nem saneamento básico tem. Assim, é lamentável uma situação dessa. Nós precisamos de empregos. Como é que o empresário vai gerar emprego com essa carga trabalhista, com esses direitos trabalhistas aí que todo mundo quer ter, que só fica atormentando os patrões? Como é que você vai querer comprar um carro barato, sendo que uma montadora lá tem 30 mil pessoas, 30 mil funcionários, mas todo mês desses 30 mil lá, 2 mil fica pedindo conta, atormentando a empresa para ter direitos, para ter seguro-desemprego. A empresa gasta milhões por ano com rescisões de contrato que não deveriam existir. Como é que você quer comprar um carro barato, sendo que a empresa paga a conta de luz mais cara do mundo, ela paga água cara, alimentação caríssima, impostos mais altos do mundo, um dos mais altos do mundo, direitos trabalhistas absurdos? Não tem como você comprar um carro barato, sendo que para produzir aqui o custo é altíssimo. Nós precisamos de transporte, investimento de transporte em massa nesse país. Poucas cidades têm transporte público de qualidade no Brasil. Sabe, nós precisamos resgatar os direitos básicos da vida, pessoal. Nós precisamos saber votar, aprender a votar em políticos honestos, não em políticos que estão em corrupção, onde já se viu o país julgar um suposto candidato que está preso por corrupção para se candidatar novamente para concorrer às eleições. Pessoal, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Acorda, população, acorda, povo, acorda. Chegou a hora de a gente colocar ao menos pessoas honestas lá, que têm as mesmas ideias do Jair Bolsonaro. Nós não temos outro candidato, pessoal. Talvez o Jair Bolsonaro, muita gente acha que vai votar nele por falta de opção. Um dos motivos que nós temos que votar no Jair Bolsonaro é a falta de opção de candidatos. Chega do mais do mesmo. Chega, pessoal. Isso aqui é um desabafo. Ninguém aguenta mais pagar tantas contas, tantos impostos para esses políticos mamarem corrupção. Chega, pessoal. Está na hora da mudança. E se você assistiu esse vídeo até aqui, pessoal, dá um likezinho lá, comente e vamos fazer uma força para que o Jair Bolsonaro seja eleito. E não só o Jair Bolsonaro. Os políticos que o Jair Bolsonaro apoia também. Políticos de boa fé, que não tem envolvimento com corrupção, que está em prol da população ali para tentar melhorar a situação do país. Porque se a gente votar errado novamente, um político de esquerda for eleito novamente nesse país, nós vamos virar uma Venezuela. E quando nós virarmos uma Venezuela, você não terá o direito de reclamar. Você não terá o direito de reclamar, de ir no mercado comprar carne, leite, sabonete, sabão em pó. Você vai ser limitado. Às vezes você nem vai no mercado, porque você nem terá um emprego. Você não terá emprego e nem renda. Vai viver de mixaria que o governo vai te dar a troco do seu voto.
Pense-man, eu sou o Full Game Zone, sejam bem-vindos ao meu canal.